Boa noite, igreja. Graça e paz a todos. Louvado seja o nome do Senhor por mais um culto. Peço a Ele que todos nós, assim como no louvor, continuemos a receber dEle. Esse é um desejo profundo do meu coração. Que você possa ser sincero diante de Deus. Que você possa receber de Deus e replicar aquilo que você estiver recebendo. Nunca fique guardado somente para você aquilo que Deus tem te dado. Nós temos um ministério a ser cumprido. Precisamos cumprir ele cabalmente. E a nós cabe a cada um de nós sermos responsáveis por aquilo que Deus nos entrega. Dito isto, eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias de vocês na carta de Paulo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 4. Carta de Paulo, segunda a Timóteo, capítulo 4. Quem não tiver Bíblia, é só levantar o dedo, que os diáconos vão levar para você. Todos abriram? Segunda carta de Paulo ao irmão Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Vou começar. Conjuro-te, invoco-vos para que a obediência à vontade de Deus. Esse é o significado da palavra conjuro-te. Conjuro-te que sejam obedientes perante Deus e Cristo, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, ou seja, isto é urgente, insiste, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Temos que termos doutrina. A doutrina é um ponto crucial para que você venha a exortar perante os irmãos perante Deus. Versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, entregando-se aos fingimentos, entregando-se às ficções, entregando a tudo aquilo que não é. Tu, porém, você, na verdade, nós que estamos aqui ouvindo esta palavra, que sejamos sóbrios em todas as coisas. Suporta, ó Timóteo, as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Cumpre cabalmente o teu ministério. Cumpre, esta é a ordem. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Eu estou sendo oferecido já à morte. Já a morte, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Vamos repetir todos nós esse versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Todos quantos amam o Maranata de Deus.
A Maranata, a vinda, a segunda vinda de Jesus. Versículo 9, procura vir ter comigo depressa, ó Timóteo, porque Demas me abandonou, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Nesta altura, Marcos tinha se revoltado juntamente com Barnabé e tinha saído fora. Nesse momento ele tinha saído, tinha abandonado aquela carreira proposta. Porém, óbvio que ele caiu em si, embora Timóteo, aqui não diz que Timóteo havia levado para junto de Paulo, para Roma no caso. Nesse caso, toma contigo a Marcos e traze, ou seja, a mágoa não existe no meu coração. Tudo que ele fez, ficou para trás. Eu não consigo juntar coisas ruins no coração, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, que deixei em Troia, em Helena de Troia, nesta cidade. Quando eu passei por aí, eu deixei a minha capa, e agora está frio. Eu preciso desta capa. Lembra-te de trazê-la. Em casa de Carpo, está lá na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Estou aqui nesta masmorra, sem ler nada, sem ler os pergaminhos, ou seja, sem ler a palavra, o Antigo Testamento, eu não tenho na minha mão. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. Muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Os historiadores dizem que o Alexandre o latoeiro resistiu Paulo diante do tribunal. Com medo da perseguição, ele disse tudo o contrário. Paulo, diante do tribunal, ele teve que resistir a Alexandre. E olha só que coisa. Aqui ele disse claramente que Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, porque por meu intermédio a pregação, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúda Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações, e o mesmo fazem prudente Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com o teu espírito, graças seja convosco. Curve as suas cabeças, por favor. Pai Santo, nós te agradecemos em nome de Jesus pela tua palavra. Te peço para a glória do teu nome, que todos aqui, ó Deus, que vieram buscar a ti, buscar a tua face, que todos possam receber aquilo que veio buscar, que é a tua palavra, que é se encher de ti, encher do teu espírito, fazer com que a alma de cada um seja obediente a ti, que todos possam receber aquilo que veio buscar em nome de Jesus.
Te peço para a glória do Senhor, ó Deus, que no abrir da minha boca, que o teu Espírito possa falar para a glória do Senhor, que não eu, ó Pai, mas a Ti, somente a Ti, ao Teu nome da glória, toda honra, glória, para todos sempre. Amém, Senhor. Meus irmãos, dias difíceis estamos vivendo. Cristãos vivendo de forma superficialmente, projetam tudo, menos seu espírito em Cristo. Muitos, na verdade, não priorizam o cultivo do jardim espiritual. Se esquecem de priorizar este ponto importantíssimo na vida de um cristão. O cultivo de uma vida espiritual. Muitos se esquecem, por isso, se definham com as tribulações. Por causa dos infortúnios da vida, vão se definhando. À luz deste contexto, Paulo, ele não viveu esse tipo de negligência. Paulo, ele não titubeou. Ele cumpriu de fato a carreira que lhe foi proposto. Agora, hoje, nós como pastores, nós estamos vendo muitas pessoas se esmorecerem. Muitas pessoas não se agarrarem àquilo que lhe foi proposto. Com todas as veras da sua alma, com toda a veemência de alma, com tudo aquilo que Deus lhe deu. E desistem. Neste contexto, Paulo não permitiu isso, e mais ou menos aos 30 anos de idade, ele simplesmente entregou-se a divulgar o Evangelho por toda aquela região da Ásia Menor. Ele não titubeou, ele correu atrás. Primeiro Atos e segunda carta de Coríntios diz isso claramente, que ele não titubeou. Isso deixa muito claro que ele se sacrificou de forma extraordinária. Ele teve um tempo de prisões com maior tempo, outros tempos de menores tempos, mas preso quase o tempo todo, por causa do Evangelho. Um tempo ele ficou 2 anos, literalmente 2 anos em Cesareia Marítima, aonde num dos palácios de Herodes, ele ficou preso no pavimento superior, no pavimento inferior. No pavimento superior era uma sala do rei, aonde ele tinha os seus momentos de orgias. E Paulo no andar de baixo, no pavimento inferior, de modo que o perverso no pavimento superior e o santo no pavimento inferior. Mas não titubeou, mas não fraquejou, mesmo em meio às circunstâncias, mesmo em meio às fraquezas, ele cumpriu o que deveria cumprir. Viveu açoites, privações, perseguições, ainda assim fortalecia os irmãos. Ainda assim, preso em Roma, sofreu solidão. Por 2 anos ele esteve em Roma, preso, escrevendo esta carta a Timóteo. Esteve 2 anos preso, sofreu abandono, sofreu apunhalamento dos amigos pelas costas. Por exemplo, Demas o traiu, abandonando. Alexandre Latoeiro teve medo, como já foi dito, o acusou perante o tribunal, perante um juiz. Ele o acusou de estar fazendo tudo o contrário em relação àquilo que o Evangelho dizia para fazer. E o acusou
friamente. E Paulo resistiu fortemente por causa de suas convicções. Teve que deixar um amigo doente em Mileto e não teve mais notícias deste amigo. Além de tudo, sofreu privações físicas, pediu a Timóteo, Timóteo, traga a capa. O frio já está começando, ou seja, eu já sinto frio e não tenho nada aqui nesta masmorra para me aquecer. A minha capa ficou. Traga para mim. Traga também Marcos. Aquela confusão que tivemos, no meu coração não tem nada. Traga-o. É importante para mim. Eu estou solitário aqui nesta masmorra. Eu fico andando dia após dia, em 2 por 2, o tempo todo sem saber o que fazer. Não tenho meus pergaminhos, não tenho os meus livros. Eu não tenho nenhum celular. Não tenho YouTube para me distrair. Eu não tenho nada. Estou sofrendo. Mas eu preciso cumprir. Eu não fujo daquilo que me foi proposto. A verdade precisa ser pregada. Eu não sou covarde, em outras palavras. Eu vou cumprir cabalmente o meu ministério. Porque a coroa da vida já está me aguardando. E eu pergunto a você. Como que você espera a sua coroa? A coroa que lhe foi proposta. Que Deus o entregará. Como que você espera? De braços cruzados? Sofrendo as privações e sendo reprovados? Como que você espera? Como? Emocionalmente abalado, tinha tudo para cair em depressão. Tudo. Mas seu alvo era Cristo. Poucas coisas, meus irmãos, nos angustia tanto como a traição. E Paulo aqui havia sofrido várias. Traição daqueles que ele ajudou, de que ele serviu. Somente Lucas estava ali juntamente com ele. Essas foram as privações em primeiro nível. A de segundo nível foram as privações físicas, como já foi dito aqui. Privações emocionais, psicológicas, várias privações psicológicas, pressões psicológicas. Ele sofreu tudo isto, tudo. Frio, escassez, totalmente escassez. E eu pergunto a você, como que você quer combater o seu bom combate? Como que você quer completar a carreira? Você pretende de fato combater o seu bom combate? A primeira coisa que eu preciso aprender, a primeira coisa que o texto nos mostra claramente é que a graça de Deus não nos desnaturaliza. A graça de Deus não nos desnaturaliza. Pelo contrário a isso. Caso isso aconteça, eu não digo que seria a graça. A graça de Deus, ela é muito clara. Ela não nos deixa iludidos. Muitos dizem, crente não entra em depressão. Se entrar, é opressão demoníaca. Crente nunca fica triste. Se ficar, é negação da fé. Muitos dizem, crente não sofre, nem gripe pega, mas fica uma semana com aquele catarro verde, escondendo das pessoas. É verdade. Crente não fica doente. Muitos dizem. A famosa teologia da prosperidade trouxe uma supervalorização do ser humano naquilo que ele não é. Naquilo que ele não é.
Porque a graça de Deus não nos desnaturaliza. Ela nos mostra que somos naturais, embora seres dos sobrenaturais, mas somos naturais. Nós sofremos privações, sofremos perseguições, sofremos toda sorte de infortúnios. Porque a graça de Deus, ela é perfeita. Ela é perfeita em nossa vida. O próprio Jesus se angustiou. Mateus capítulo 26, versículo 38 diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Até a morte. O Calvário estava próximo. E a alma dele estava profundamente angustiada, triste. Jesus suou sangue. O que mais você quer? Para entender que a graça de Deus não nos desnaturaliza. Para entendermos que não somos super-homens. Somos o invólucro da graça. Somos recipientes da graça. Recipientes do Espírito de Deus. Mas somos também vasos de barro. Simples assim. Então, da morte ao desespero, somos circunstancialmente naturais. Se por um lado não somos desnaturalizados, por outro, a graça de Deus não nos enfraquece diante da natureza das coisas. A graça de Deus não nos enfraquece diante da natureza das coisas. Eu digo a você que a graça não tira a nossa humanidade, porém, não deixa nenhuma fraqueza ser maior do que as circunstâncias. Nenhuma. Nenhuma fraqueza do ser humano é maior do que as circunstâncias. Primeiro, não me poupa da experiência natural. Emocionalmente, circunstancialmente, economicamente. Eu sofro necessidade de vínculos, eu preciso de vínculos. Eu preciso da reciprocidade. Isso é natural. São coisas naturais. Porém, nenhuma dessas circunstâncias são maiores do que a graça de Deus, do que o poder da graça de Deus sobre a minha vida. Porque o poder de Deus me aperfeiçoa quando eu estou fraco. Quando eu estou fraco. Assim o poder de Deus age. Na nossa fraqueza. Não suprime o poder da saudade. A graça não nos desnaturaliza, não suprimindo o poder da saudade, não eliminando este poder que a saudade traz. Jamais. Do desejo do encontro, da necessidade de lazer mental, de jeito nenhum. Nossa natureza tem demandas e devem ser tratadas com o devido respeito. Todas as demandas da nossa natureza precisam ser tratadas com o devido respeito. Literalmente. Se por um lado a graça não desnaturaliza, por outro, ela nos dá poder sobrenatural para enfrentarmos as demandas da nossa natureza. Ela nos dá este poder. Então toda demanda da nossa natureza, assim como Paulo esteve encarcerado, todas as demandas dele foram supridas. É nesse ponto que nós questionamos muitos que só passam pela vida. Muitos que estacionam pela vida. Muitos que não querem viver aquilo que é sobrenatural. Embora o sobrenatural de Deus só pode ser vivido
em flashes. A maior parte do momento de nossas vidas, dos momentos de nossas vidas, é no aqui, agora, é no natural, é enfrentando a realidade das coisas, a maior parte. Ela nos fortalece para além de nós, esta graça maravilhosa, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Muitos não aproveitam esta graça, muitos. A graça está me aperfeiçoando, e eu não aproveito a maravilhosa graça no aperfeiçoamento. Eu começo a murmurar, eu começo a xingar, eu começo a desfazer da graça, eu sou levado à superficialidade e não quero mergulhar nas águas profundas do Espírito, não quero. Porque a graça de Deus não nos desnaturaliza, jamais. Se foi traído, abandonado, maltratado, a maioria das pessoas se sucumbe. A maioria fraqueja e diz: o Senhor me deixou. Eu vou deixar o meu ministério. Até jubilar quer. Até jubilar quer. Com 25 anos de idade. Quer a jubilação. Quer parar. Não quer avançar. Não quer cumprir cabalmente aquilo que lhe foi proposto. Meu Deus. Irmãos, Paulo disse que nos finais dos tempos, muitos não suportariam a sã doutrina. Eles não aguentariam ouvir a palavra. Não aguentariam ficar sentados ouvindo a palavra. E muitos viessem a dar mais crédito para a coceira no ouvido, aos comichões dos ouvidos, do que para a sã doutrina. E se enveredariam para as fábulas, para as ficções da vida, se arraigavam às mentiras, por causa da falta de firmeza, por causa da falta de senso, por viver a superficialidade, infelizmente. Por que tudo isso acontece? Porque, obviamente, porque falta alguma coisa. E o que falta nessas pessoas sobrava em Paulo. E muitos de nós achamos que não é possível termos aquilo que Paulo teve, a perseverança de Paulo, o cumprimento cabalmente de seu ministério, é algo aquém, isso Deus fez tudo o que fez somente para Paulo, não fez para mais ninguém. E desiste, infelizmente. Infelizmente, então falta essas coisas, falta a certeza de que a realidade, eu não nego, de que a realidade dói, de que Alexandre Latoeiro foi Satanás na minha vida, porém, eu tenho que avançar, eu tenho que seguir a vida firmemente, eu tenho que seguir. E eu tenho o terceiro e último ponto. Eu diria que é a coroa deste capítulo. Versículo 17, vamos a ele. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Aqui há uma adversativa poderosa.
uma adversativa poderosa para a vida de qualquer cristão. Altera tudo. Mas, esta adversativa, como que Paulo estivesse dizendo, porém, todavia, contudo, o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. E agora? É ou não é possível? É ou não é possível ser natural, buscando o sobrenatural, sendo revestido daquilo que é sobrenatural e seguir cabalmente, cumprir cabalmente o nosso ministério? Os evangelhos são somente para os fracos no Senhor, não são para os fracos diante da vida, diante das circunstancialidades. Não. Eu não posso ter o evangelho como álibi para as minhas fraquezas circunstanciais. Eu não posso. É covardia. É mentir para mim mesmo. De jeito nenhum. Essa adversativa descreve todos os níveis da carência humana. Todos os níveis de carência humana. Paulo disse, eu repito, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força. O Evangelho só entra em nós quando entendo que, com ou sem amigos, somos de Jesus. Quando eu entendo que, casados ou descasados, somos de Jesus. Casados ou descasados, repito, somos de Jesus. Traídos ou não, quando eu entendo que ainda assim, diante dessas circunstâncias, eu sou de Jesus. Quando eu entendo que, tendo ou não dinheiro, nós somos de Jesus. Quando eu entendo que, amados ou desamados, nós somos de Jesus. Quando eu entendo que aqueles que deveriam me defender, me traindo ou se acovardando, ainda assim, nós somos de Jesus. Diante de tudo isto, se você entendeu desta forma, eu creio piamente que o Evangelho entrou em você e em mim. Quando eu entendo que, se o meu marido quer vir ou não quer, ainda assim, nós somos de Jesus, ou esposa. Se quer vir, bem. Se não quer, fazer o quê? Eu preciso cumprir cabalmente o meu ministério. Se quiser vir, eu não deixarei para trás. Mas se não quiser, eu não posso ser impedido de prosseguir. Esta é a verdade. Salvação é individual. Galardão é individual. É por mérito. Galardão é por mérito. Salvação não, é pela graça mediante a fé. Isso não vem de mim nem de você. Não é por obras. O Evangelho não é por obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8. Quando eu entendo que, com o coração triste, entediados, diante da libação, ou seja, mesmo que eu venha a ser sacrificado por causa do Evangelho, como Paulo estava sendo, ele estava em Roma, Nero, ele já estava louco naquele momento, leões nos coliseus da vida eram os montes. Ele disse que ele foi livrado da boca do leão, ele foi libertado da boca do leão, mas ele sabia
que o tempo dele estava chegando. Ele sabia. Então, com tristeza no coração, entediados ou não, está doendo. Está doendo. Agora, se dói, realmente dói. Não é vergonha sermos naturais, mas o poder de Deus tem que me aperfeiçoar para eu enxergar o sobrenatural, para eu viver o sobrenatural, mesmo naturalizado. Mesmo. Às vezes deturpamos o conceito de obras malignas. Às vezes isso acontece com quase todos nós. Obra maligna não é a maldade alheia, nem a falta de dinheiro, nem a traição. Obra maligna é deixar que a maldade alheia causa um tédio, causa um problema, tira de mim a esperança da vida. Trair é ruim para quem trai. Para quem foi traído, ele só pode fazer com que aquela obra venha a ser maligna se ele beber a traição e morrer por causa daquela traição. Aí sim. Caso contrário, é ruim para quem te causou mal. Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males, mas o Senhor dará a ele a recompensa adequada. Perfeita. Eu não preciso guardar rancor de Alexandre, porque aí sim, esta obra em mim será maligna. Isto é obra maligna, as pessoas confundem. É deixar que tudo venha tomar conta do coração para além da efervescência, da consciência e da disposição da fé. Da efervescência da consciência e da disposição da fé. Isso venha tomar conta da minha vida. Eu deixar a fé de lado e a circunstância assumir o primeiro lugar. Aí sim, aí eu diria a você que esta obra é maligna, e põe maligna nisto, muito ruim. Obra maligna é deixar que aqueles que de servir aqueles que te fazem mal, mesmo que te façam mal, ou vários males, eu não tenho que pagar com a mesma moeda. Eu tenho que orar até para os meus piores inimigos. Se isso eu não fizer, aí sim, isto é obra maligna. Obra maligna é ruim para quem faz, não para quem recebe. Só é ruim para quem recebe se eu vivencio aquilo que me fez e me definho por causa daquilo que me fez. Aí se torna obra maligna. É nos amargurar, é nos envenenar, é dar lugar ao diabo pela ira. E isto é obra maligna. É dar lugar ao diabo pela autocomiseração. Se sentir coitado, é a ideia do coitadismo em tudo, nunca assume nada, nunca assume as suas responsabilidades diante de qualquer circunstância. E isto é obra maligna, é abrir flancos, é abrir brechas para o diabo na existência, é fazer da tristeza uma depressão, é fazer da saudade uma carência cósmica. Isto é obra maligna, meus irmãos. Isto é obra maligna.
É fazer da traição um pensar que a vida conspirou contra. É fazer das circunstâncias base para interpretação da vida dali em diante. Nossa, sofri, fui arrebentado, fui maltratado, fui chicoteado pela vida. A minha vida se tornará base a partir de agora, a partir de tudo que me aconteceu. A base da minha vida será a partir de todas essas circunstâncias. Aí sim, aí é uma obra maligna. Obra maligna é crer que no mundo nós não teremos aflições. É você viver viajando na maionese. Isto sim é obra maligna. É crer que nas adversidades, nelas não tem o meu crescimento. Não há crescimento. Isto sim. 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, diz o seguinte: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, mais do que todos os sofrimentos. Este eterno peso de glória que está sendo produzido em nós através dos sofrimentos é muito elevado em relação a esses sofrimentos que momentaneamente nós passamos. Meu pai é uma pessoa fora do comum, no sentido de não ficar atolado nas circunstâncias. Tudo para ele resolve da maneira mais simples possível e não fica ali arraigado na tristeza. Todos sabem que eu perdi um irmão há 2 anos. E tenho uma irmã diagnosticada com câncer. Está sofrendo. Meu pai encara a situação com toda a naturalidade possível. Ele sabe que estas circunstâncias são momentâneas. Ele sabe que Deus não usa a graça dele para nos desnaturalizar. Ele sabe disso. Ele sabe que uma morte faz parte de um ciclo. É ruim para quem morre sem Jesus. Ele sabe. Ele sabe que o dia dele vai chegar. Ele sabe que o dia vai chegar. E sabendo disso, que o dia dele vai chegar, que o dia da partida dele, como Paulo disse aqui, Paulo diz o seguinte: o tempo da minha partida é chegado. Paulo disse: quem sabe que vai partir, não tem tempo para se partir na vida. Meu pai não tem tempo para ficar partido, quebrado, emocionalmente pela vida. Eu aprendo muito com ele. Um dia após a morte do meu irmão, ele comentou, nunca mais o vi comentando. Mas ele não sofre. Ele sofre do jeito dele, porém, não trazendo forças mais do que o sofrimento merece. O sofrimento é para ser vivido de forma natural. Ele tem que passar. Ele precisa passar o mais rápido possível. É nesses momentos que o poder do Senhor nos aperfeiçoa. E muitos desperdiçam a graça neste momento. Isso é complicado. Muito complicado. Quem se parte aqui são aqueles que pensam que daqui
não se partirão nunca. Aqueles que vivem partidos pelas circunstâncias, quebrados. Morre um cachorro, parece que morreu tudo. Não estou desmerecendo o animal, pelo contrário. Eu preciso aprender com essas circunstâncias, gente. Eu preciso aprender. É difícil, é muito difícil. Mas eu não posso ficar atolado nisso, eu não posso. Porque o dia da minha partida está chegando, 1 minuto a menos já passou. Esses momentos que eu estive pregando até aqui, são esses momentos a menos na minha vida. E aí? O que eu vou fazer com esta realidade? Eu vou me sucumbir? Eu vou morrer antes do tempo? Paulo diz que o tempo da partida dele está chegando. Tem gente que chora até ao mudar de casa. Nossa, deixei a minha casa antiga, eu vou me enlouquecer. A vida não funciona desta forma. Não funciona dessa forma. O Evangelho não nos ensina isso. O Evangelho, segundo Romanos capítulo 1, versículo 13 em diante, lá diz que Ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então, quando o Evangelho entra em nós, tudo muda. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força. Isso é o Evangelho. Apesar de Paulo sofreu muito. Foi maltratado. Foi degolado pelo perverso Nero. E não se sucumbiu. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Combati o bom combate. Qual é o seu combate? Tem gente que não sabe nem escolher os seus combates. Tem gente que insiste por uma pessoa que se foi. Uma mulher que o deixou, ou um marido que o deixou. E diz, eu vou insistir até o fim. Meu Deus. Esquece. Às vezes tem coisas que é melhor ir embora mesmo. Cada um examine-se a si mesmo e a sua situação. Você deve analisar tudo isso em discernimento do Espírito. Isso precisa ser analisado com discernimento. Se sim ou se não. Se não, meu amigo, não perde tempo. Corre atrás, busca outras alternativas. Não perde tempo. Não perde. Vou brigar por ela. Vou brigar por aquela mulher até. E fica brigando. 1 ano, 2 anos, 10 anos. Passam uns 10 anos e continua apaixonado. Ela já está noutra há muitos anos. Estou fora. A graça de Deus não nos desnaturaliza. Eu concluo. Quando somos pressionados, crescemos. Quando somos angustiados, a angústia bem administrada, a graça com certeza me esclarecerá diante daquela angústia. E eu verei o sol raiar de um modo diferente, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela sempre virá pela manhã. Sempre.
Sempre. Paulo não olhou as circunstâncias, pregou em tempo e em fora de tempo. Muitos não abrem a boca para pregar o evangelho nem se com um revólver na cabeça. Não abrem a boca. A pessoa está morrendo do lado. E Paulo diz, prega, insta. Há tempo e fora de tempo. Ou seja, não tem tempo. Se tiver uma brecha, entra, prega, fala. De repente você poderá salvar uma vida. E nos acovardamos. Transforme dor em louvor, combatendo o seu bom combate. Transforme as suas dores em louvores para a glória de Deus. Aprenda a combater o seu bom combate. Escolha o seu combate. Escolha aquilo que realmente vale a pena. Faça como Paulo fez. Que façamos, como Paulo fez. Não titubeou diante daquilo que Deus colocou em suas mãos. E cada dia que passa, as pessoas estão perecendo. E nós calados. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos pela Tua palavra. Te louvamos e te damos graças por tudo. Louvado seja o Teu santo nome, ó Deus. Obrigado porque o Teu Evangelho, a Tua palavra nos ensina a viver de forma responsável, de forma sadia, conscientes de tudo, sem ilusões, sem mancomunações malignas, sem desespero, mesmo que desesperados. Te peço para a glória do Senhor, que o Senhor venha nos ensinar a escolhermos os combates, a escolher os combates da vida, a não perdermos tempo com aquilo que de fato não compensa. O Senhor nos ensina a gastar o nosso tempo com aquilo que florescerá e dará frutos para a eternidade. Te peço isso em nome de Jesus, que o Senhor venha nos ensinar a cultivar os nossos jardins espirituais em Cristo Jesus. Sabemos que a Tua graça, ela nos basta. Sabemos também que o Teu poder nos aperfeiçoa quando estamos fracos. Te louvamos pela Tua palavra. Te louvamos porque o Senhor nos deu do Teu Espírito para que pudéssemos, ó Deus, suportar até o fim, cumprir até o fim, estarmos firmes até o fim, cumprindo o nosso ministério, para a glória do Senhor. Te louvo. Amém.